Nossa atividade de hoje vai ser um estudo sobre as regras de acentuação gráfica. Vamos ver todas as regras e vocês vão responder a um questionário. É um primeiro passo, né? Vocês já estudaram acentuação gráfica desde os anos iniciais lá do ensino fundamental, e a gente vai aqui começar a bater novamente esses aspectos para que vocês possam melhorando essa competência. Então, acentuação gráfica e acentuação tônica, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, monossílabos tônicos, hiatos em I e U e acento diferencial. Bom, os monossílabos tônicos são palavras com uma única sílaba que possuem a autonomia fonética ou semântica, têm significado quando isolados. Por isso, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Primeira regra. E também os ditongos abertos. Segunda regra. El, ei, oi, seguidos ou não de S. O plural não afeta a regra. Tá? Então, se você tiver céu, por exemplo, réu, são palavras acentuadas. Existe uma moeda antiga, né, que eram os réis, plural, réis, são acentuadas também, monossílabo tônico. Além dos aquelas terminadas em A, né, como a nota lá, por exemplo, é o verbo ser, ok? Oxítonas. São palavras, aí eu tenho que ter mais de uma sílaba, né? Cuja situação tônica ocorre na última sílaba. Exemplos aqui: Paraná, Urubu, Pajé, Vovô, Jabuti. E você percebe que Paraná é acentuado, mas Urubu não. Jabuti também não está acentuado graficamente. E aqui você tem Guaraná, robô, herói. Herói segue uma regra dos ditongos abertos, semelhante a dos monossílabos tônicos abertos. Chapéu, pastéis, fiéis, etc. Algumas recebem acento na vogal da sílaba tônica, outras não. Por que isso ocorre? Ocorre porque é uma regra para acentuar graficamente as palavras. A regra são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, as, es, os, ens, com ditongos abertos. El, ei, oi, seguido ou não de S. Por isso, urubu e jabuti não recebem acento gráfico. As paroxítonas são as palavras cuja acentuação tônica ocorre na penúltima sílaba. Exemplos aqui: casa, tijolo, leite, fácil, lápis, óleo, ideia, etc. Nós percebemos que algumas não recebem acento gráfico, são acentuadas tonicamente, mas não recebem acento gráfico. Algumas recebem acento, então, na sílaba tônica. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque é uma regra para acentuar graficamente essas palavras. A regra são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em I, is, u, us, l, n, r, x, ão, ou no plural, ans, uns, ps, ons, ou terminadas em qualquer ditongo oral. Vejamos mais alguns exemplos: júri, júris, vírus, caráter, têxtil, tórax, hífens não é acentuada graficamente, ok? Hífen é acentuado, mas hífens no plural não. Fórum, fóruns, álbum, órgão, órgãos, imã, ímãs. Bom, bem rapidinho, pessoal, para a gente entender mais ou menos isso aqui de uma outra forma, de um outro modo. Toda vez que a palavra for acentuada pela regra das oxítonas, ela não será acentuada se ela for paroxítona. Por quê? Olha só, se for oxítona, casa, não, casa é paroxítona. Então, se ela é acentuada na oxítona, ela não será acentuada na paroxítona. Entendeu? Bem tranquilo, né? Então, eu tenho uma palavra terminada em E. Se ela for café, por exemplo, é acentuada. Agora, se ela for paroxítona terminada em E, ela não vai ser acentuada. É o caso de leite. Leite não é acentuado. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em E. Se fosse oxítona, seria. Sendo paroxítona, não será. Proparoxítonas são todas as palavras cuja acentuação tônica ocorre na antepenúltima sílaba. Exemplos:
xícara, lâmpada, fósforo, pêssego, chácara, penúltima, último, árvore, trágico, dúvida, mármore, líquido, paroxítonas, olha só, oxítona, proparoxítonas, são palavras proparoxítonas, a sílaba tônica, ó, aqui, ó, a antepenúltima, ó, última, penúltima, antepenúltima, olha só, última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, ok? Antepenúltima sílaba é tônica, será acentuada. E aí, acento agudo para as vogais abertas e acento circunflexo para as fechadas, né? Então, você tem aqui, ó, árvore, aqui é o A aberto, lâmpada, fechado, acento circunflexo, ok? Câmara, acento circunflexo, chácara, acento agudo. Regras do acento diferencial. São várias regras, mas vocês precisam pegar isso na prática. Regras do acento diferencial. O acento diferencial é utilizado para distinguir palavras que possuem a mesma pronúncia, mas que representam ou expressam significados ou noções gramaticais diferentes. Ele tem, eles têm. Olha aqui, eu tenho na terceira pessoa do singular, tenho o acento circunflexo e na terceira do plural, o acento circunflexo. Essa palavra aqui não seria acentuada pela regra dos monossílabos tônicos. Palavras que possuam pronúncia diferente por verbo e por preposição. Okay? Por exemplo, eu vou pôr o café na mesa. Agora, eu vou por aqui. Esse por, segundo que eu utilizei, é uma preposição. Ele não é acentuado. Então, vamos lá. Por verbo e por preposição. Dá verbo, que é o presente do indicativo do verbo dar, e dá preposição, que é um monossílabo átomo, não é acentuado. Pode, verbo no passado, e pode, verbo no presente. Tem, verbo no plural, e tem, verbo no singular. Vem, verbo no plural, e vem, verbo no singular. Mantém, aqui ela seria acentuada pela regra dos monossílabos, das oxítonas. Mantém, é uma palavra oxítona. Só que o acento que ela recebe é o circunflexo por estar no plural. Eles mantêm. Mantém, ele mantém, aqui no caso, acento agudo. Convém, no plural, e convém no singular. Detém no plural e detém no singular. Pessoal, a pronúncia é exatamente a mesma. E intervém verbo no plural, intervém verbo no singular. Importante, a forma possui acento facultativo para o fechado, forma, no caso, né? Possui acento facultativo para o fechado em forma de bolo. Então, forma de bolo sem acento, forma de bolo com acento. Tá? Por exemplo, forma. Regra dos hiatos em I e U tônicos, é claro. Acentuam-se I e U tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, desde que não sejam seguidos por NH. Exemplos: saída, egoísmo, saúde. Foi colocado propositalmente com a sílaba separada para você perceber ali o hiato. Não se acentuam, portanto, os hiatos como os das palavras juiz, raiz, ruim, cair. I ou U não estão sozinhos, nem acompanhados de S na mesma sílaba. Atenção, se a palavra for paroxítona e o hiato vier depois de ditongo decrescente, não há acento. Exemplo, feiura, baiuca, etc. Se o hiato vier depois do ditongo crescente, há acento. Guaíra, guaíba. Ok? Professor, o que é um ditongo crescente ou decrescente? Vamos lá. É passado, né? Mas vamos lá, vamos relembrar. Ditongo crescente é aquele que tem uma semivogal, aliás, é o crescente, uma semivogal e depois uma vogal. Ok?
E o decrescente, o contrário. Primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Exemplo de decrescente, leite. Leite é uma palavra com som decrescente. Né? Você tem a vogal e depois a semivogal I. A semivogal sempre vai ter o som de I ou de U. Ok? Então, os monossílabos tônicos e as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Okay? Então, aqui a atividade de vocês é essa leitura e resolver as questões que estão propostas aqui. Tá bom? Bem simples, né? Múltipla escolha, você pode marcar e verificar qual foi o seu desempenho. Eu vou receber o resultado de vocês aqui e qualquer coisa a gente comenta, você pode tentar fazer novamente, tá ok? É isso aí, pessoal. Abordar então vocês. Participação de vocês, é claro, né?